vai ser a dinâmica, né? Então, nós temos 10 minutos de apresentação, então eu peço, por favor, para que não ultrapassem esse período, para que tenha ali 5 minutos de pergunta ao final de cada apresentação, tá bom? Então, a gente vai começar com a nossa primeira palestrante, a Andressa Yokoyama. Já está aí? Já colocou até o slide? Ou não? Não sei. Não. Ah, tá. Tá ok, gente. Um minutinho só. Tá tudo certo? Tá. Dá para me ouvir bem? Tá sim, Andressa. Então, boa tarde. O meu nome é Andressa Sairi Yokoyama. Eu sou engenheira agrônoma formada pela UEL e atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal do Paraná. Eu vou apresentar sobre esse trabalho, herbicidas posicionados em pré-colheita de soja como alternativas em substituição ao paraquat. Da minha autoria, a parte da minha dissertação do mestrado, juntamente com Alfredo Eleandro Paiola Albrecht, Aderlan Botter, Matheus Greger e Felipe Marcon. Então, a soja é uma das principais fontes de proteína e de óleo vegetal que nós temos, e ela também é considerada a principal commodity agrícola brasileira, e isso é devido a uma série de fatores que nós temos, como as condições ambientais e geográficas que são extremamente favoráveis para a cultura da soja, e também devido à modernização das atividades agrícolas com o passar dos anos. Nós também temos diversas pesquisas que são voltadas para fazer o melhoramento dessas cultivares, né? E o que acontece? Com o melhoramento das cultivares, nós conseguimos encurtar o ciclo, só que também é possível adiantar a colheita da soja com a dessecação para a colheita. Então, com a dessecação para a colheita, nós conseguimos várias vantagens, vários benefícios, e é por causa disso que ela é muito estudada e ela é muito realizada. E entre as vantagens que nós temos quando a gente realiza uma dessecação para a colheita, nós vamos ter a antecipação da colheita. Então, antecipando a colheita, nós conseguimos permitir a entrada mais cedo do milho safrinha e também de feijão em algumas regiões. Além disso, nós vamos conseguir uniformizar a maturação fisiológica e com que a gente vai conseguir, então, favorecer a obtenção de grãos com qualidade. Então, o uso de secante, ele acaba sendo de grande importância para obter grãos e sementes de alta qualidade, de maior qualidade, e além disso, os herbicidas dessecantes, eles conseguem reduzir também a biomassa para conseguir fazer uma colheita melhor. Então, com a utilização de herbicidas dessecantes, nós vamos conseguir fazer a maturação naquelas plantas que ainda não teve a maturação completa e também dessecar as plantas daninhas. Ou seja, a gente vai conseguir ter um controle de plantas daninhas na área. E com isso, então, o produtor vai conseguir ter uma melhor colheita, porque vai ter uma menor depreciação da máquina, ou seja, menos gasto de combustível e também menos danos mecânicos às sementes e aos grãos. Aí, ano passado, nós tivemos a proibição do uso e da comercialização do ingrediente ativo paraquat pela Anvisa, né, diante de uma resolução feita desde 2017, só que quando foi proibido, acabou preocupando os produtores, ele acabou então se tornando uma dor de cabeça. E, na verdade, essa proibição não preocupou só os produtores, né, mas o setor agrícola em geral, porque o paraquat, ele era visto como um herbicida muito utilizado, ele era muito eficiente, e até hoje, então, fica aquele questionamento: qual herbicida dessecante nós devemos utilizar? Então, nesse cenário que nós temos, que tem produtor que precisa de um herbicida dessecante para substituir, nós temos que ver, então, quais são os produtos que possuem registro atualmente. Então, nós temos 5 atualmente: o diquat, o glufosinate, o sulfafenacil, carfentrozone e flumioxazin. Em relação ao diquat, assim como o paraquat, eles são inibidores do fotossistema 1, ele é considerado um herbicida não seletivo, assim como o glufosinate,
E lembrando também que ele é bem semelhante ao paraquat, o diquat, né? Porque ele também tem um intervalo de segurança em termos de dessecação para colheita que é bem parecido com ele. Só que tanto o diquat como o glufosinate, eles podem estar sendo utilizados isolados ou associados a outros produtos, o que não podia ser feito com o paraquat, porque o paraquat ele tinha um efeito muito rápido, o que acabava não ficando tão interessante então. Então, resumindo, o diquat e o glufosinate, eles podem estar sendo utilizados isolados ou associados a inibidores da protox. Então, diante desses fatos, o objetivo do trabalho foi avaliar qual herbicida com melhor potencial para a alternativa de substituição ao uso do ingrediente ativo paraquat. O experimento ele foi realizado no início desse ano, ou seja, na safra 2020-2021, aqui na cidade de Palotina, estado do Paraná. Foram 22 diferentes tratamentos, como pode ser visto aqui nessa tabela. Os tratamentos, um foi testemunha, então foi sem o uso de algum herbicida, e os outros 21 tratamentos foram compostos por diferentes doses, diferentes misturas, o óleo mineral aqui do lado, e também tem os produtos comerciais aqui. A cultivar utilizada foi a BS 2606, e o experimento, então, foi em delimento bloco casolizados, com 22 tratamentos e 4 repetições. A aplicação ocorreu no estágio fenológico R7.2, que é quando as plantas elas apresentam mais de 50% de suas vagens com coloração madura. O tamanho da parcela foi correspondente a 3,5 por 5 metros, e a aplicação foi realizada dia 19 de fevereiro de 2021, utilizando um pulverizador costal pressurizado a CO2. E foram variadas variáveis de esfolha e maturação das vagens aos 3, 5 e 7 dias após a aplicação. Na hora da avaliação, foram atribuídas notas de 0 a 100 e foram consideradas apenas as linhas centrais de cada parcela. Então, as linhas laterais foram desprezadas. Os dados eles foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de significância, e os tratamentos foram comparados pelo teste de Scott-Knott. Aqui nós temos a avaliação da dessecação para a colheita através da percentagem da desfolha e da maturação após a aplicação desses herbicidas dessecantes, após 3, 5 e 7 dias após a aplicação. E como podemos ver aqui nessa tabela, não teve diferença estatística entre os tratamentos. Só que de forma visual, foi possível observar algumas diferenças. Então, essas fotos, elas são do tratamento testemunha, comparados aos tratamentos de herbicidas dessecantes após 5 dias após a aplicação. Talvez a qualidade da imagem ela não esteja tão boa, dependendo da luminosidade da tela de cada um, mas ao compararmos a testemunha com os tratamentos herbicidas, nós podemos ver algumas diferenças. Por exemplo, aqui a testemunha ela está apresentando ainda hastes verdes, vagens sem a coloração madura, enquanto os outros, eles já têm aquela coloração madura. E dá para ver também que os tratamentos de herbicidas dessecantes, tanto isolado como em associação, eles tiveram um desempenho melhor que a testemunha. Lembrando que essas fotos foram de 5 dias após a aplicação. Então, estatisticamente falando, não teve diferença significativa entre os tratamentos estudados. Só que é bom enfatizar que nessa época do experimento, nós tivemos uma condição climática bem específica na região onde foi realizado o experimento, né? Então, teve bastante seca, temperaturas bem elevadas, uma umidade relativa baixa, o que acabou, então, acelerando o ciclo da soja, o que fez, então, com que a soja ela se dessecasse rapidamente e acabou, então, não apresentando diferentes estatísticas entre os tratamentos e a testemunha. Então, diante desses resultados e de tudo que foi visto no campo, é possível concluir que é viável utilizar o diquat e o glufosinate isolados, mas também associados a inibidores da protox na dessecação para a colheita da cultura da soja, e também estão sendo realizados outros experimentos, como os testes de vigor para avaliar a qualidade fisiológica das sementes de soja após a aplicação desses herbicidas dessecantes. E também terá mais uma repetição desse experimento na próxima safra 2021-2022. Essas foram as referências que foram utilizadas no trabalho.
E eu gostaria de agradecer ao FPR e o grupo de pesquisa Supra Pesquisa por todo o suporte, recursos e principalmente por toda a ajuda. E esse é o meu contato. Caso alguém queira falar comigo sobre o experimento, se tiver alguma dúvida, muito obrigada pela atenção e eu fico disponível para possíveis dúvidas e questionamentos em relação ao trabalho realizado. Muito obrigada, Andressa, pela participação, pela apresentação do trabalho. A gente já tem uma pergunta aqui no chat. O Luiz Ubioli, ele te parabeniza pelo trabalho. E também tem uma pergunta, que é por que os ativos saflofenacil, flumioxacin e carfentrazone não foram aplicados isoladamente como comparativos, uma vez que eles possuem registro para essa modalidade de uso? Eu não estou escutando. Está me escutando, Andressa? Não. O Vitor escuta. Tá, então talvez o Vitor, a gente está com um pequeno problema de áudio, pessoal, então o Vitor vai fazer a pergunta para a Andressa. Então, não foi utilizado esses porque eles possuem pouca ou nenhuma translocação dentro das plantas. Então, eles não teriam um resultado tão bom comparados quando utilizados associados ao glufosinato e ao dicate. E muito obrigada, Luiz, pela pergunta. Mais alguma pergunta? Andressa, você tem certeza que eu não estou mutada na sua... Vitor, talvez possa fazer essa pergunta para ela. Tá. Tá bom. Uma pergunta, para ela explicar um pouquinho para a gente a vantagem de se fazer as misturas. Se ela não estiver me ouvindo, talvez você fazer essa pergunta para ela. Bom, gente, a Andressa está com um pequeno problema de conexão, então a gente vai ter que passar para o outro palestrante, tá? Mas trabalho bem interessante. Depois, quando ela voltar, a gente continua. Se tiver mais alguma pergunta, a gente volta para a página da Andressa, tá bom? Tá ok? Eu queria agora convidar o segundo palestrante. Deixa eu pegar aqui certinho. O Felipe Goulart Machado. Felipe, tudo bem? Você consegue já... Tudo bem, consigo escutar todo mundo perfeitamente. Vocês viram que nome de ingrediente ativo só é fácil para a gente que é da área, né? É difícil falar nome de ingrediente ativo. Pode compartilhar, Felipe. Tudo certo aí, pessoal? Perfeito. Primeiramente, né, boa tarde. Meu nome é Felipe Goulart Machado. Eu hoje vou estar apresentando o trabalho intitulado Plant Growth Regulators and Herbicide on Ryegrass at Different Stage of Development. Esse trabalho, pessoal, foi feito no meu doutorado de sanduíche, que eu fiz um pedaço lá na Universidade of Arkansas, com a professora Nilda Romo Burgos, e meu orientador, né, durante o período do doutorado, foi o Rubens Silvério de Oliveira Júnior. Teve alguns participantes também do trabalho, né, a Pamela Carvalho e o Jeremy, tá joia? Eu fiz a apresentação em inglês, mas eu vou apresentar ela em português para ficar mais fácil, tá? Atualmente eu sou pesquisador aqui na Centroagro, tá, pessoal? Pesquisa no Cerrado em Rio Verde, Goiás. Então, a introdução, né, sobre o azevém. O azevém, ele é uma espécie muito comum nos Estados Unidos, né? Então, existem áreas, né, que apresentam alta infestação de azevém
principalmente antes da semeadura das culturas de verão. Então, principalmente na primavera, ali em torno antes de março, no mês de março, a gente vê muitos campos com alta infestação. Então, analisando, né, essas infestações de azevém e para o controle dessa planta daninha, nós utilizamos vários tratamentos herbicidas, né, disponíveis no mercado, um herbicida até lançamento, em mistura com reguladores de crescimento, tá? Então, o regulador de crescimento que nós utilizamos foi um regulador de crescimento inibidor da síntese de berelina, trinexapaquetil. Esse regulador de crescimento apresentou alguns resultados anteriores em experimentos aqui no Brasil, um acréscimo de controle para plantas daninhas, tá bem? Então, o objetivo do trabalho, né, foi incrementar o controle, né, o manejo de azevém, utilizando vários tratamentos herbicidas com o regulador de crescimento. Então, o objetivo, né, do trabalho, o material e métodos avaliado foi avaliar o uso de trinexapaquetil no controle de azevém em mistura com outros tratamentos herbicidas. Tá? Foi realizado 4 experimentos, tá? 2 no condado de Washington e 2 no condado de Lonoke, em diferentes estágios de desenvolvimento da planta daninha. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos ao acaso, com 3 repetições em esquema fatorial 2/15, onde 15 tratamentos herbicidas foram determinados e com aplicação ou não do regulador em mistura com os herbicidas. Foi avaliada a porcentagem de controle e acúmulo de biomassa. Os dados foram analisados pelo CISAR utilizando o método proposto por Pimentel Gomes na análise conjunta. Então, aqui, né, está a tabela com os tratamentos. Então, a gente pode ver que o tratamento 1 é o tratamento sem herbicidas, tá joia? O tratamento 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são com glufosinate, em aplicação isolada e em mistura com metribuzin, peroxazofone, flumioxazin, diuron e a mistura formulada de saflofenacil com trifluidimoxazin. O tratamento 8, 9, 10, 11 e 12 foram com glifosate, em aplicação isolada ou em mistura com metribuzin, peroxazofone, flumioxazin e a mistura formulada novamente de saflofenacil e trifluidimoxazin. Houve também 2 tratamentos com paraquat, né, um com diuron e outro com metribuzin, e outro tratamento com clitodina. Esses tratamentos foram aplicados isolados, conforme está aqui com essas dosagens, com e sem adição de trinexapaquetil. Então, nos resultados, né, pessoal, na avaliação de porcentagem de controle a 4 semanas após a aplicação, ou 28 dias após a aplicação, né, nós podemos observar que, na comparação entre tratamentos, né, os herbicidas, os tratamentos à base de glufosinate, não foram tão eficazes, né, quando comparados com o glifosato. Então, a gente pode observar que, com a mistura com o glifosato, todos os tratamentos apresentaram alto nível de controle. Inclusive o paraquat também, né, que é um outro mecanismo de ação, apresentou um bom controle quando foi aplicado nas plantas em pleno perfilhamento. Tá? As plantas apresentavam um porte maior, já estavam bem perfilhadas. No condado de Lonoke ainda, né, quando as plantas estavam em florescimento, as plantas de azevém, a gente pode observar que houve um acréscimo de controle, né, para alguns tratamentos com glufosinate. E os glifosatos, né, todos os tratamentos com glifosato e paraquat apresentou bom nível de controle também. Já para os experimentos em Washington, né, no condado de Washington, nós observamos um controle diferente, né? Principalmente quando as plantas estavam no início de perfilhamento, saindo de um estágio assim, de dormência, que a gente pode falar por causa da temperatura ainda era baixa na região, a gente pode observar que teve um baixo nível de controle. Contudo, o glifosato novamente apresentou um bom nível, e o tratamento 12, pessoal, que é o glifosate e a mistura formulada de saflofenacil com trifluidimoxazin, ele foi mais constante, apresentando até 91% de controle, tá joia? E, novamente, os resultados padrões, né? Quando as plantas apresentavam, né, pleno perfilhamento,
Então, a gente pôde observar um resultado bem similar, com pouca influência do nível de controle, né? Contudo, novamente, o tratamento T12, ele foi eficaz. Então, analisando, né, pessoal, a comparação entre colunas, nós podemos observar que 2 tratamentos apresentaram uma constância, né, nos seus resultados, né, que foi o tratamento T12, que apresentou praticamente controle total dessas plantas daninhas, e o cletodin, né, apesar de o controle ser baixo, 64, 74, ele não modificou em relação ao estágio de aplicação das plantas daninhas, tá? Em relação ao uso, né, do regulador de crescimento, nós observamos que o regulador de crescimento não interferiu, né, no acréscimo de controle das plantas daninhas. Contudo, quando a gente avaliou que no condado de Lonoke, em plantas florescidas, houve sim um acréscimo em relação sem aplicação dos herbicidas, tá bom? Já para a inibição da produção de biomassa, nós podemos observar o seguinte, que os tratamentos que apresentaram alto nível de controle também reduziram bastante a produção de biomassa, né? E uma coisa que ficou bem interessante foi que o regulador de crescimento, né, aqui no condado de Washington, que teve a separação, apresentou alta inibição do acúmulo de biomassa. A gente via visivelmente na parcela que a planta estava num porte menor. Então, assim, apesar dele não ter influenciado no controle, ele reduziu o acúmulo de biomassa de plantas, tá joia? Então, aqui, pessoal, tá algumas fotos, né, dos tratamentos na área. Então, a gente pode observar que com o trinexapaquetil, não houve influência negativa nos tratamentos, né? E também pode observar, né, que com o glifosato, o controle foi superior, né, em relação ao glufosinato. Aqui também tá as parcelas com paraquat, né, com e sem o trinexapac e cletodin. Então, nas conclusões, né, pessoal, a gente pode observar que os melhores níveis de controle foram observados quando o azevém, né, estava num estágio de desenvolvimento maior, estava uma planta mais ativa. E o glifosato, né, aplicado separadamente ou em mistura com os herbicidas, foi mais eficiente que o glufosinato para todos os estádios de azevém avaliados, tá? E o regulador de crescimento, ele não aumentou o nível de controle em mistura com os herbicidas. Contudo, ele mostrou eficiência para inibir ou paralisar o crescimento das plantas. E o tratamento T12, né, com glufosinato e a mistura foi formulada de saflofenacito, trifluidimoxazin, ele promoveu o controle superior a 90% em qualquer estádio de controle de aplicação de azevém. Então, com isso, eu quero finalizar a apresentação, quero agradecer primeiramente à Universidade Estadual de Maringá, né, que me deu a oportunidade de estar realizando o doutorado, a CAPES pelo todo auxílio financeiro, tanto no Brasil e no exterior, ao NAPD, né, que juntamente com o professor Rubem e o Jamil deram todo apoio e orientação, ao programa de pós-graduação em agronomia, né, o PGA, a University of Arkansas, né, que deu todo apoio nos Estados Unidos e disponibilidade para fazer a pesquisa, e a BASF, que disponibilizou o produto, tá joia? E também estou deixando meu e-mail de contato, né, caso alguém precise entrar em contato comigo para alguma dúvida ou algum questionamento que eu possa estar ajudando, o e-mail está aqui, tá bom? Agradeço. Obrigada, Felipe, pelo trabalho, trabalho super interessante. A gente não tem nenhuma pergunta pelo chat, mas eu tenho uma curiosidade. Esse ingrediente ativo trifluxidimos, nossa, tá vendo? Fala que ingrediente ativo a gente só sabe falar quando a gente trabalha, né? Trifluidimoxazin, ele tem que mecanismo de ação? Ele é um inibidor da protox. Ele vai ser uma mistura pronta, então, entre saflofenacil e esse ingrediente ativo. Isso. Quando eu realizei a pesquisa, foi ano passado que eu terminei. Foi em março de 2020 que eu comecei ela. Ele ainda não tinha sido lançado nos Estados Unidos, mas no congresso eles falaram que na Austrália eu acho que o lançamento seria primeiro. Tá.
E essa população que você trabalhou não é resistente? Não, apesar lá no Arkansas ter relatos, né, de resistência Sim. a glifosato, a CCase, essas populações foram bem suscetíveis, né, à aplicação. Tá. E essa mistura com o Triknexapac, ela envolve um custo maior, né? Porque enfim, né, a gente está falando de um regulador. Então, ela não vale a pena, você não recomendaria essa mistura. E qual que foi a hipótese, a sua premissa para fazer essa mistura com o Triknexapac? Então, no meu doutorado, a gente usou o Triknexapac em amargoso e observou bons resultados em gramíneas, né, de modo geral. Daí, lá nos Estados Unidos, como tinha alta infestação de azevém, a gente pensou em estar realizando também essa mistura, né, para ver se está observando os mesmos efeitos. Contudo, o efeito não foi tão satisfatório. Então, assim, o principal efeito mesmo foi ver que não tem mais opções de herbicidas disponíveis, né, no mercado e tem como estar utilizando uma nova estratégia, né, principalmente o flumaxazina, para processamento também. Tá. Apresentou bons resultados de controle. Tem uma pergunta agora que apareceu aqui para você, depois a gente já passa a palavra para o Rafael, mas para terminar, o João Cunha, ele te parabeniza, tá, pela apresentação, que realmente foi muito boa, e a pergunta dele os testes foram feitos para Italian Ryegrass. Esses testes foram feitos para o Perennial Ryegrass? Não, somente foi feito para o anual. Tá. Nas áreas eram todas as mesmas espécies, não tivemos outras áreas. Ótimo. Obrigada, Felipe, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo intercâmbio também, super importante a gente sair, né, do Brasil e fazer um trabalho fora, isso também como crescimento pessoal muito bom. Obrigado a vocês. Então a gente vai reiniciar agora com o trabalho do Rafael Mota Garrido. Olá, boa tarde, Patrícia, tudo bem? Oi, só um minutinho, Rafael, que a gente já passa. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou aluno do doutorado em Biociências da Unesp de Assis, né? Em nome da universidade, a gente agradece a chance, né, de compartilhar os nossos resultados aí, das nossas pesquisas, né? E também parabeniza aí toda a comissão do ITCOM a respeito aí do que tem sido desenvolvido nesses últimos anos, né? Então, as nossas pesquisas, né, elas têm várias áreas. Uma das coisas que a gente tem pesquisado, né, que é o motivo desse estudo aqui, é a fitotoxicidade da água de fumaça na germinação de plantas daninhas, né? A nossa apresentação também, como o colega Fernando, ela está em inglês, porém a gente vai fazer ela em português para atingir o maior número de pessoas através do público. Então, começando, né, por uma introdução básica aí do que motiva a gente fazer esse estudo, né, tem-se aí as plantas daninhas, né, como o principal causador de perda econômica aí para a agricultura. Então, ela tem diminuído bastante o rendimento, né, das produções agrícolas. Então, nós estamos fazendo estudos, né, com substâncias novas, inclusive essa água de fumaça que a gente vem testando, né, ela é uma substância, é um extrato, na verdade, no qual a gente utiliza, né, ele é um extrato natural, né, justamente também por essa busca de mais sustentabilidade na agricultura, né, os objetivos da ONU também, que a gente tem sempre escutado por uma agricultura mais sustentável. Então, nós utilizamos aí água de fumaça nesse estudo, né, e avaliamos o impacto dela na germinação. O que tem esse conhecimento da água de fumaça em outros estudos, não com plantas daninhas, porém com plantas de espécies naturais do cerrado, é que ela influencia a germinação.
Daí, então, veio a ideia de testar a água de fumaça nas plantas daninhas, né, de clima tropical. São pouquíssimos trabalhos que têm publicado a esse respeito. O que a gente tem mais encontrado é a parte aí da água de fumaça, estudos com plantas de clima temperado, e aí sim, né, nós tivemos essa ideia de utilizar a água de fumaça, né. A água de fumaça, ela é bastante rica em carriquinas, né, mas ela tem vários compostos químicos presentes nela. Então, a água de fumaça, de onde ela surgiu? A água de fumaça, ela vem aí de um fenômeno natural que ocorre no cerrado, que é o incêndio, né? E o incêndio, quando ele ocorre, ele deixa a cinza sobre a superfície do solo, ocorre o fenômeno da chuva, a chuva passa por essas cinzas, dissolve esses compostos químicos que tem na cinza e vai para o solo, né? Então, essa água de fumaça que a gente utilizou, ela é de uso comercial, ela é produzida basicamente pela queima de matéria vegetal, seguida de condensação em água, decantação e etapas de filtração. É um fenômeno natural, a gente consegue também produzir, e nós utilizamos aí um preparo comercial já pronto dessa água de fumaça. O objetivo, então, desse trabalho nosso, né, é avaliar o potencial fitotóxico da água de fumaça na germinação. A nossa intenção é prospectar aí uma possível atividade herbicida no caso das plantas de espécies aí das plantas daninhas. O material e método, né, as espécies que a gente avaliou, nós avaliamos aí 9 espécies, a gente utilizou capim amargoso, utilizou capim camalote, capim braquiária, caruru de mancha, picão preto, a buva, a emília, mucuna e anabissa, né? As 3 primeiras são monocotiledôneas e as demais, né, as 6 últimas são eudicotiledôneas. Então, para a gente avaliar também essa questão dessa diferenciação das espécies. O nosso experimento ele foi construído, né? Ele foi pensado aí. A gente utilizou placas, né? Placas de Petri de diâmetros de 9 centímetros com papel de filtro. Cada uma dessas placas tinham 25 sementes, então no total nós tínhamos aí 100 sementes por tratamento. As placas foram tratadas com 5 ml de solução água de fumaça, Regen, né, a concentração de 2,5% e 5%. Como controle negativo, nós utilizamos aí a água destilada. Essas placas de Petri, elas foram colocadas em câmaras de germinação, no escuro, a temperatura de 25 graus Celsius, mais ou menos 1, e por um período de 24 horas, né? Aqui vale frisar que ela ficou no escuro justamente porque os compostos presentes na água de fumaça, eles se degradam na presença de luz. Então, as sementes, elas foram tratadas por 24 horas, né? Ficaram embebidas nessa solução de água de fumaça e, seguido a isso, elas foram transferidas para outras placas de Petri após 24 horas, foi adicionado somente água destilada no mesmo volume, também de 5 ml. As câmaras de germinação, elas foram configuradas, elas foram alteradas para 12 horas de fotoperíodo. E a gente monitorou a germinação até a estabilização. Como avaliação, nós utilizamos a quantificação da quantidade de sementes germinadas. Os nossos principais resultados estão nessas tabelas que seguem agora, né? Para o caso do caruru, nós tivemos aí uma redução na taxa de germinação, né? Uma redução bem significativa, em torno de 86% de redução. Então, com um tratamento a 5%, tratamento a 2,5% não diferiu estatisticamente. Para as outras espécies, tem algumas que a gente não teve um resultado tão satisfatório, né? No caso aí do picão preto, a gente não teve diferença estatística. No caso da coriza, né, que é a buva, a gente teve a maior inibição de todo o experimento, que chegou aí a 94% de inibição da germinação na taxa aí de 5% de concentração de água de fumaça. No caso, né, aí do capim amargoso, nós também tivemos uma redução, não foi tão grande quanto as outras espécies, né? Porém, a gente conseguiu uma redução aí em torno de 40% da taxa de germinação quando comparado ao controle negativo, a nossa testemunha. No caso da emília, nós não tivemos diferença estatística. No caso da mucuna,
também não tivemos diferença estatística, então a água de fumaça não deu efeito nenhum no caso da mucuna. A nabiça, nós tivemos uma inibição, chegou próximo aí também em torno dos 40%, a uma concentração de 5,5% de água de fumaça. No caso do capim-camalote, nós também não tivemos diferença estatística. E no caso da braquiária também não tivemos estatística, né? Vale frisar também que o teste estatístico que a gente utilizou foi utilizado aí o teste Tukey, né, para os dados paramétricos, e os não paramétricos foi utilizado o teste de Dunn. O que o nosso resultado conclui, né, é que a água de fumaça ela tem um potencial herbicida. Ela inibe a germinação tanto de espécies eudicotiledôneas como monocotiledôneas, né, e estudos de campo, eles são necessários para verificar esse real potencial da água de fumaça, né, visto que esses experimentos foram feitos em laboratório, né, em condições controladas, né. Então, o nosso doutorado continua, esses testes eles estão em andamento na germinação, e além desse trabalho que a gente usou aí para falar da germinação, a gente também tem teste da água de fumaça no desenvolvimento inicial, tanto em laboratório quanto em casa de vegetação. Nós agradecemos a CAPES, né, pela todo o apoio financeiro ao desenvolvimento dessa pesquisa. E agora eu fico aí à disposição, se vocês tiverem algum questionamento, perguntas e dúvidas a respeito desse nosso trabalho. Eu agradeço a todos a atenção. Obrigada, Rafael, pela participação, pela apresentação do trabalho. Eu, quando vi o seu trabalho, na verdade, fui até atrás mais de informações, né, porque eu tinha já ouvido falar da água de fumaça, mas para o pessoal da restauração ecológica, né, que eles usavam ali a água de fumaça para estimular a germinação de algumas espécies nativas usadas no processo de restauração. Então, eu não tinha visto o trabalho com planta daninha, então achei bem interessante, foi uma leitura muito interessante. Sim, sim. Na verdade, no início, né, essa questão da água de fumaça, ela surgiu realmente com o cerrado. Inclusive, a minha orientadora também faz pesquisa com plantas de espécies naturais. Só que, como havia um trabalho já sido publicado, né, com planta de clima temperado, a gente resolveu testar para clima tropical. A ideia inicial não era nem ter uma atividade herbicida. A ideia inicial era forçar a germinação para que houvesse aí uma germinação mais rápida das plantas de espécie daninha, para aí sim fazer a aplicação do herbicida. Então, a nossa intenção era reduzir o tempo de germinação, melhorar a sincronia, né, para você fazer menos aplicações de herbicida. Só que, assim, na concentração que a gente utilizou, a resposta foi diferente. Ela causou a inibição, ela acabou aí tendo essa atividade herbicida. Então, o que a gente vê também em outros trabalhos é que, dependendo da concentração, ela pode estimular, se for uma concentração bem baixa. Já no caso de concentrações maiores, ela tem essa atividade herbicida. Tem uma pergunta no chat, Rafael, para você, do Lucas Marinho. Não, tem duas perguntas. Primeiro, do Luciano. Por favor, sabe me dizer sobre a seletividade em culturas? Por exemplo, vocês fizeram algum teste em alguma cultura, soja, milho, para saber se é seletivo? Até o momento, não. Como os nossos testes são bem iniciais, né? O que a gente já fez foi esse teste em laboratório. A gente também fez teste em escala de casa de vegetação, só que foi somente com a espécie daninha. Em casa de vegetação, os resultados também são positivos, né? Eles também exibem essa germinação aí, ele diminui a taxa de germinação, e no desenvolvimento inicial também ele causa morte ou então causa algum tipo de injúria na planta, que a gente também testou no desenvolvimento inicial. Perfeito. Tem uma segunda pergunta do Lucas Marinho, ele te parabeniza também, e ele pergunta como foi feita a solução da água de fumaça. Eu vi que você comprou um produto, né? Mas ela depende dos resíduos vegetais? Tem a ver com alelopáticos presentes na vegetação durante na queimada? Tem a ver com os compostos químicos que são gerados na queimada, né? As carriquinas é a principal classe química que é responsável. Inclusive, tem trabalhos que identificam e quantificam a composição química da água de fumaça. O nosso caso, a gente utilizou da marca Regen, ele é australiano, esse extrato de água de fumaça, ele já vem preparado, né? Porém, a variação
da composição do extrato, ela é mínima, então ela pode ser produzida também, tá? Então você pode fazer por processo, você mesmo no laboratório, faz a queima, pode ser qualquer tipo de material vegetal, tanto quanto folhas, galhos, flores, tudo que for vegetal. Você pode fazer a queima, aí faz etapas aí de filtração, decantação, né, a condensação, passa água através dela e faz as etapas de purificação. Inclusive, tem até alguns testes, né, inclusive no nosso laboratório, que eles estavam utilizando até aquela água de fumaça utilizada no preparo de alimentos, né? Então, assim, o importante é o composto que está na fumaça. Varia um pouco a composição, só que isso é o mínimo, né? Inclusive, pode ser utilizado, ser feito, produzido artesanalmente, né, como se diz. Rafael, eu imagino que, como nos trabalhos de restauração, indicam que essa água de fumaça produzida de diferentes materiais, ela pode acarretar em resultados bem diferentes também, né? Então, a gente vê aqui restauração. Não sei sim, se... sim. Uhum. Assim, o resultado, principal fator que influencia é a concentração, né? Então a gente ela altera de toda forma, ela altera. Às vezes ela pode, dependendo da concentração, você pode ter essa atividade herbicida, né? Ou então, numa concentração muito menor, você poderia estimular a germinação. Então a intenção inicial realmente era essa, estimular a germinação para fazer uma germinação suicida. Você faz as plantas germinarem no banco de sementes, faz germinar com a maior velocidade para fazer menos aplicações de herbicida. Mas nessa concentração que a gente esperava, o resultado foi o oposto, foi a atividade herbicida. Então, dependendo da concentração, você vai ter respostas diferentes, né? Tá. E uma última pergunta, uma curiosidade minha, não foi necessário usar o PEG como um parâmetro também de testemunha? Porque o PEG, porque assim, eu imagino que ele muda a solução com o reagente, que fala, ele deve mudar o potencial osmótico também, né? Vocês não pensaram em usar o PEG como uma testemunha de potencial osmótico? A princípio não. A princípio a gente utilizou a água, né? Justamente a água destilada, porque a água de fumaça, ela realmente é a solubilização dos compostos em água. Então a gente utilizou né, um controle que fosse semelhante, né? Então, como ela é muito solúvel, né, as sementes elas absorvem muito, então a gente nem pensou em utilizar um outro tipo de controle. A gente utilizou, nesse caso aí, somente a água destilada. Perfeito. Rafael, parabéns pelo trabalho inovador aí dentro da área da ciência das plantas daninhas. Muito obrigada pela sua participação. Tá, tudo bem, a gente agradece, inclusive a gente tem trabalhos também com outros compostos de origem natural. Quem tiver interesse também pode nos procurar nas redes sociais ou através do nosso e-mail também que está publicado para tirar mais dúvidas, trocar ideia e experiências com a gente. A gente agradece a oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Pessoal, a gente vai passar agora para outra palestrante, a Sâmia Rayara, espero que eu falei o nome correto, né? Sâmia Rayara de Souza Pinheiro, que vai apresentar agora. Oi, tudo bem, Sâmia? Fique à vontade. Oi, tudo bom? Boa tarde. Obrigada pelo ILEAD, pela seleção do trabalho para apresentação oral. Eu me chamo Sâmia, eu sou estudante do doutorado na UFPR Campus Curitiba e eu vou apresentar para vocês um pouco dos resultados da minha tese, especificamente sobre a adubação foliar nitrogenada, que aumenta a fitotoxicidade do dicamba em soja não tolerante. O dicamba, para quem não conhece, ele foi introduzido no mercado como opção de controle para plantas daninhas de folha larga. Ele é um herbicida auxínico, pós-emergente, que pode ser usado para o manejo de espécies de difícil controle. E hoje, ainda na indústria, há o desenvolvimento de culturas que sejam tolerantes ao dicamba para ampliar o uso desse herbicida dentro da cultura. Entretanto, algumas das próprias formulações do sais de dicamba apresentam características que podem facilitar o transporte para fora do alvo.
que a gente conhece como deriva, volatilização do produto e outras formas também. Mas a tese trata especificamente da deriva e volatilização desse produto, que é um fator importante para ser considerado quando a gente pode ter a contaminação de outros cultivos, em especial cultivos sensíveis a esse produto, que podem causar danos que geram perdas de produtividade. Tendo em vista, então, a problemática da movimentação fora do alvo do herbicida dicamba e a suplementação nutricional, que é muitas vezes utilizada para recuperar uma cultura de estresses sofridos ou fortalecê-la frente a futuras intervenções, esse experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar possíveis efeitos da fertilização foliar na recuperação de lesões causadas pelo herbicida dicamba. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e em campo, em casa de vegetação aqui lá no município de Curitiba e em campo lá em Palmeira, com a aplicação da deriva simulada do dicamba, com a aplicação de 4,8 gramas do equivalente ácido por hectare, quando a soja alcançou o estágio V3. E o tratamento com os nutrientes foram aplicados após 3 dias da aplicação do dicamba, quando os sintomas de fitointoxicação causada pelo herbicida começaram a aparecer. Aqui a gente vai tratar especificamente das avaliações realizadas de fitotoxicidade visual, que foram realizadas a cada 7 dias, e da produtividade estimada. Aqui só os tratamentos com os nutrientes que foram aplicados após a deriva do dicamba. Eles são formulações completas, compostas, que já vêm com nutrientes, macro e micronutrientes essenciais para a cultura, as suas doses e as suas composições. E aqui os principais resultados que obtivemos. Os resultados de fitotoxicidade dessas plantas, elas mostram o efeito do nitrogênio isolado. Não sei se está aparecendo. O efeito do nitrogênio isolado, que manteve em elevados níveis de fitotoxicidade na planta até os 28 dias após a aplicação dos tratamentos com os nutrientes, quando comparado especificamente ao tratamento com o dicamba sozinho, que era o nosso parâmetro, se ia recuperar ou não alguma fitotoxicidade causada pelo herbicida. Ou seja, esse tratamento sozinho com o nitrogênio, ele não recupera das lesões na planta e ele causa, na verdade, um aumento desses sintomas, que só vão ser diminuídos ali pelos 35 dias, quando a fitotoxicidade ela se iguala nos tratamentos de nitrogênio e dicamba sozinho. O produto que causou maior fitotoxicidade na planta, em todas as datas avaliadas, foi o Matriz G, uma combinação de macro e micronutrientes formulada pela empresa, com valores de até 85 maior de fitotoxicidade que o tratamento controle. A adição do fósforo, do cálcio, magnésio, do manganês à formulação com nitrogênio diminuíram o efeito do nitrogênio em até 29% e apresentaram níveis de fitotoxicidade menor ou igual ao tratamento com dicamba sozinho. Quanto ao rendimento dos grãos e ao número de vagens por planta, os resultados acompanham o que a gente observou nos resultados de fitotoxicidade. Onde os menores rendimentos foram observados com nitrogênio isolado, que reduziu a produtividade em até 71%, e o Matriz G comparado ao controle. O maior rendimento foi observado quando a adição de fósforo, a formulações com nitrogênio. A adição do nitrogênio às formulações com fertilizantes foliares, ela pode promover desordem no crescimento da planta, ocasionando desbalanço entre as estruturas vegetativas e reprodutivas, o que pode explicar o resultado de produtividade encontrado no experimento. Vale lembrar que esses resultados que eu mostrei, eles são resultados do experimento em vaso, porque o experimento de campo ele não diferiu entre os tratamentos.
Outros estudos demonstram que a aplicação do nitrogênio isolado após a exposição com dicamba em V3 e em V5 na soja, ele impactou a produtividade em até 30%. A soja, ela tem uma resposta limitada a aplicações de nitrogênio, então a fertilização foliar com N, embora apresente em alguns casos ligeiros efeitos positivos, provavelmente são resultados que não resultarão em incremento de produtividade. O dicamba ele tem efeito na dominância apical da cultura e no seu engalhamento, ele causa desordem hormonal e provavelmente um desbalanço nutricional, tanto em termos de conteúdo quanto em concentração desses nutrientes, especialmente em relação ao nitrogênio, que era uma dúvida que a gente já tinha com relação a outros trabalhos que realizamos. Ele não, então, adianta nenhuma aplicação foliar do nitrogênio, fazer uma suplementação do nitrogênio, e a gente está investigando com outros trabalhos o porquê que isso acontece, mas provavelmente porque ele acumula algum metabólito secundário ou inibe alguma ação de alguma enzima. A aplicação de foliar de nutrientes, então, contendo nitrogênio após a deriva do dicamba, ele aumenta a fitotoxicidade causada pelo dicamba em plantas não tolerantes. A aplicação dos nutrientes testados aqui, ela não é recomendada, então, após a observação dos sintomas de lesão de dicamba, e há um indicativo de que a fertilização fosfatada possa acarretar em incrementos na produtividade. Contudo, como a gente viu nos resultados, são necessários ainda estudos complementares para confirmar essa hipótese. Agradeço, então, ao UFPR e ao Programa de Produção Vegetal pelo incentivo à pesquisa, à Santa Clara pela disponibilidade dos produtos e à CAPES pela concessão da bolsa. Fica o meu contato para qualquer esclarecimento. Obrigada. Obrigada, Sâmia, pelo trabalho, pela apresentação. A gente já tem uma pergunta aqui no chat, do Zubioli. 4,8 gramas do equivalente a ácido por hectare, ele equivale a 1% de 480 gramas, né, de dicamba. E a dúvida dele também era minha. Eu queria saber qual foi o parâmetro na escolha dessa dose tua, se você se baseou em trabalhos anteriores ou fez um teste preliminar. Você pode explicar para a gente? Claro. Na verdade, a gente tem trabalhos anteriores testando outras doses de deriva, mas a literatura mostra que até 1% do produto comercial pode ser volatilizado ou pode sofrer deriva no momento da aplicação. Então, por isso, a dose que a gente escolheu é de 1%, que seria a máxima dose que sofreria deriva ou volatilização. Sêmia, como agrônoma, o que você recomenda aí para um produtor que vai aplicar dicamba, mas tem vizinhos que não têm a tecnologia, que não vão implementar plantas transgênicas aí tolerantes ao dicamba? Observar as máximas recomendações para aplicação. As recomendações que, na verdade, a gente já tem para todas as outras aplicações, né? Mas, em especial, a dicamba é questão de evitar condições de inversão térmica e temperatura, e etc. Mas também verificar a formulação, né? Porque a gente já tem ensaios no mercado que são formulados justamente para diminuir esse risco de deriva, que derivariam menos, né? E a gente também tem outros produtos formulados que acompanham um redutor, né? Que o herbicida, quando ele é aplicado, ele pode sofrer a deriva primária, que é aquela no momento da aplicação, que daí observa mesmo condição de equipamento e condição de ambiente, e ele pode também sofrer uma deriva secundária, que é depois de aplicado, depois depositado na planta, na superfície foliar, ele vai ali volatilizar e vai ser transportado para outras áreas. E aí, quanto a essa deriva secundária, algumas formulações já vêm com um redutor de volatilidade para justamente reduzir o risco de que isso aconteça.
Muito obrigada. Então, cuidado aí com a escolha e também com a tecnologia de aplicação, que ainda é uma área que a gente precisa melhorar muito no Brasil, né? Muito obrigada, Sâmia, pela pergunta, pela apresentação e pelas respostas. Obrigada. Se não tem nenhuma mais, acho que não tem nenhuma pergunta mais no chat, a gente vai finalizar, então, com a Sâmia. E vamos para a última apresentação da tarde. A gente vai agora, a pessoa já vai compartilhar, que é o Fernando Sarmento de Oliveira. Fernando trabalhou com como as propriedades físico-químicas de solos tropicais afetam a retenção e mobilidade do saflofenacil radiomarcado. Fernando? Pronto, consegue me escutar, pessoal? Eu consigo. A apresentação está ok? Deixa eu só voltar aqui para o início. Precisa só colocar no modo apresentação, que ele não está, né? Pronto. Vou colocar aqui também o meu cronômetro para me ajudar. Só um minuto. Pronto. Já ok? Boa tarde, pessoal. Me chamo Fernando Sarmento. Vou compartilhar aqui um pouco do nosso trabalho, como as propriedades físicas e químicas de solos tropicais afetam a retenção e mobilidade do herbicida saflofenacil. Então, esse trabalho foi realizado, é parte da minha tese de doutorado, né, feito lá na Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, nós sabemos que quando o herbicida ele é aplicado ao solo, né, o seu destino ele pode ser governado por vários processos. Nós temos o processo de retenção, o processo de transporte e o processo de degradação. Então, o predomínio de um processo sobre outro, né, vai depender de muitos fatores, né, que a gente já conhece. Né, são eles as características do herbicida, né, são as características do solo e também as condições ambientais. Né? Então, todos esses fatores podem influenciar no nosso comportamento do herbicida. Mas, particularmente, a gente tem aí a absorção e dessociação como sendo os processos principais que afetam o comportamento desses herbicidas no solo. Tá? Então, por quê? Porque ele afeta também outros processos, né, como o processo de transporte e o processo de biodegradação dessas moléculas. Então, quando nós temos aí, por exemplo, solos que têm uma baixa absorção, né, baixa absorção do herbicida no solo, a gente pode esperar, né, potencialmente, um maior risco de contaminação desse herbicida no ambiente. E não só isso, né, a gente também tem que a própria eficácia dessa molécula, né, e o potencial de danos para as culturas, né, susceptíveis ou sensíveis também podem ter reflexo, né, dessa aplicação. Tá? Então, falando do nosso herbicida, o herbicida saflofenacil é um herbicida recentemente comercializado no mercado, né? Então, é um herbicida com característica, ele é um herbicida ácido fraco, ou seja, ele tem um pK por volta de 4,4, tá? É um herbicida que apresenta uma alta solubilidade em água, tá? Ou seja, um herbicida que tem afinidade aí, pela água. É um herbicida não volátil, ou seja, ele não tem problema aí de volatilização, né? É um herbicida que tem um baixo coeficiente de participação octanol-água, ou seja, mais uma vez, confirmando, né, a sua afinidade pela natureza polar. E é um herbicida que não fica muito tempo no ambiente, né? Se a gente olhar alguns trabalhos anteriores, ele tem um tempo de meia-vida que a gente chama em torno de 36 dias, tá? Então, se a gente pegar os nossos solos agrícolas brasileiros, a gente vai ter aí uma característica, né, onde o pH desses solos, né, os solos agrícolas, vai ser maior que o nosso pK desse herbicida. Então, nessa condição, o que é que a gente tem? A gente tem que essa nossa molécula do saflofenacil pode se comportar como uma molécula aniônica. Então, se acontecer isso, né, o que é que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma maior mobilidade dessa molécula no solo e, consequentemente,
ela se torna mais potencialmente perigosa, né, em termos de contaminação de águas superficiais e também águas subterrâneas. E aí, procurando na literatura, buscando na literatura, a gente não encontra muitos trabalhos, particularmente aqui na nossa condição tropical, analisando as características do solo, né, no comportamento do safo-fenacil. Então, esse entendimento ainda não é claro. Então, isso motivou, primeiramente, aí, o nosso trabalho. Tá? Em segundo momento, né, a gente tem que esse entendimento dessas características, né, ou dessa relação entre as propriedades do solo e o comportamento do herbicida, é importante para a gente desenvolver estratégias eficazes de controle das plantas daninhas, ao mesmo tempo que a gente reduz os riscos ambientais. Então, para a gente atingir esse nosso escopo, né, a gente investigou o papel das propriedades físico-químicas de solos brasileiros na absorção, dessorção e mobilidade do safo-fenacil. Para atingir esses nossos objetivos, a gente coletou 9 solos, né, de diferentes regiões aí, né, fizemos uma caracterização física, química desse solo, e em seguida a gente fez o preparo aí da nossa solução herbicida, né, que a gente utilizou. Nós utilizamos 5 diferentes concentrações, né, que é para utilizar no método de sorção e dessorção, na verdade no estudo de sorção e dessorção. Avaliamos também o estudo de mobilidade, através de cromatografia de camada fina de solo, que é a nossa TLC de solo, certo? Então, aqui só temos, aqui é um pequeno esquema, só demonstrando como esse processo esse estudo de sorção e dessorção, né? A gente coloca em contato a nossa molécula herbicida, em contato com o solo, né? E isso é submetido a um processo de agitação, centrifugação, e aí, por diferença entre a concentração aplicada do nosso herbicida e a concentração em equilíbrio na solução do solo, a gente encontra a quantidade solvida, né? E a dessorção, a gente encontra também por diferença, né, entre a concentração solvida no solo e o sobrenadante remanescente, tá? Então, a gente utilizou os mesmos frascos aqui de Teflon para fazer o estudo de dessorção. Aqui mostrando o esquema do processo, né, do estudo de mobilidade. Aqui a gente fez esse estudo em cima de placas revestidas com solo, né? Vocês estão vendo aqui essas placas. Essas placas, elas têm dimensões aqui conhecidas. Nós aplicamos aqui esses herbicidas em duas regiões aqui equidistantes na nossa placa, e depois a gente coloca essas nossas placas de solo, né, numa cuba para verificar esse processo de eluição, ou seja, a corrida do nosso herbicida em água. Tá? Em seguida, a gente levava essas placas, né, para um radioscane para a gente avaliar o quanto que esse herbicida ele percorreu no nosso perfil do solo. Aqui são nossas análises estatísticas que a gente submeteu. A gente também fez análise de componentes principais para a gente entender melhor como é essa influência das nossas propriedades do solo sobre sorção e dessorção do nosso herbicida. E aqui nós temos alguns dos nossos resultados do nosso estudo, começando aqui pelos parâmetros de sorção e dessorção. Então, se a gente observar aqui na nossa tabela, a gente tem que as nossas isotérmicas de sorção apresentaram um bom coeficiente de ajuste, né? Se a gente olhar o coeficiente de determinação, muito bom. Assim como a linearidade, a gente viu que à medida que a gente aumentava a concentração do herbicida, aumentou também a sorção, né? Ou seja, demonstrando aqui pela linearidade da nossa isoterma. De maneira geral, a gente observou aqui pequenas variações no coeficiente de sorção, né, do nosso herbicida no solo, e mais particularmente, né, a nossa maior sorção, o nosso maior coeficiente de sorção, né, linear e de Freundlich, que a gente utilizou, ficou com o solo BR3, que é um solo que apresenta uma maior quantidade de matéria orgânica, uma maior quantidade de carbono orgânico. Tá? E o solo BR1, que é um solo mais arenoso, ele apresentou menor quantidade de sorção, ou seja, menor coeficiente de determinação e também menor coeficiente aqui de Freundlich. Tá? Com relação aos dados de dessorção, a gente verificou um comportamento semelhante, né? O solo que apresentou a maior sorção, ele apresentou aí uma menor dessorção, ou seja, um menor retorno desse herbicida para a solução do solo. Tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, ele apresentou aqui
em torno de quase 28%, né, de dessorção dessa molécula para a solução do solo. Enquanto que o solo BR1, né, ele teve aí, né, maior dessorção, ou seja, porque justamente é um solo que apresenta pouca sorção, então, consequentemente, né, era esperado que ele tivesse um maior retorno para a solução do solo desse herbicida. Aqui nós temos aqui nós fizemos aqui análise de componentes principais para avaliar qual a influência, né, das nossas variáveis. E aí nós observamos, né, nós observamos aqui no componente principal 1, né, uma influência aqui, a gente pode observar uma influência do pH, da CTC, né, argila aqui em menor grau e do carbono orgânico. E quando nós observamos aqui o outro componente, né, componente principal 2, estou tendo um problemazinho aqui que está só... A tela está ficando na frente. Deixa só um minuto enquanto... Está ficando uma barrinha aqui na parte superior. Eu não estou conseguindo visualizar o slide direito. Aonde? Sim. Não. Pior que não. Deixa eu tentar aqui só. Pronto, agora estou conseguindo. Pode voltar. Ok, pode voltar. Pode ir, Fernando. Pronto, pessoal. Então, nós observamos uma maior contribuição direta do carbono orgânico, né, para os nossos coeficientes de dissorção e também dissorção do nosso herbicida no solo, né, como a gente pode observar aqui pela coincidência aqui, né, pela maior proximidade aqui das retas no nosso gráfico, né, então a gente observa que o carbono orgânico tem um papel direto na absorção e dessorção do nosso herbicida, enquanto que nós tivemos aí a argila, né, um componente principal 3, tendo uma menor contribuição, tá? Com relação à mobilidade, nós observamos que, independentemente, né, do solo BR3 ele ter apresentado uma maior sorção, nós verificamos que foi um solo que também apresentou uma característica de mobilidade do solo, né? Na verdade, todos os nossos solos, quando a gente avaliou o potencial de mobilidade, todos foram muito móveis ou móveis no solo, né? Indicando aí que ocorreu uma fraca sorção da nossa molécula, né? E uma alta dessorção do herbicida para a solução do solo. Então, nós concluímos que o nosso herbicida é um herbicida fracamente dissolvido nos nossos solos tropicais, solo que nós avaliamos, e o processo de sorção ele é reversível, né? A mobilidade dele variou de móvel a muito móvel, indicando que esse herbicida ele tem potencial de lixiviação nos nossos solos. Finalizando, nós verificamos, né, a influência, né, do pH, CTC, teor de argila e carbono orgânico, né, na sorção da nossa molécula, na sorção e dessorção. E finalizando aqui, né, para fechar nossa conclusão, nosso teor de carbono orgânico, né, ele tem um papel direto na sorção e dessorção do nosso herbicida. Então, no momento da aplicação desse herbicida, né, a gente deve, né, dar uma especial atenção com relação ao solo, se ele tem um alto conteúdo de carbono orgânico ou não, né, porque isso vai implicar em uma maior disponibilidade desse herbicida ou não na nossa solução do solo. Então, agradeço a atenção de todos e fico aí aberto a pergunta e a questionamentos. Fernando, obrigada pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta antes do seu orientador, que também está fazendo uma pergunta aqui no chat.
Certo. Eu vi que você fez o coeficiente de mobilidade, né? Por que você já não fez aquele o de lixiviação, que usa as colunas mesmo para indicar a lixiviação? E só um porém, eu gostei muito da figura 1, porque ela mostra bem os fatores, e ficou faltando, eu acho que, falar um pouco sobre as características mesmo, né? Porque você estava na primeira tabela mostrando o resultado, o BR1, que significa BR1 em termos de fator de característica físico-química, né? Aí a figura 1, ela dá já uma boa indicação para a gente. Por que você não vai fazer, ou ainda vai fazer, ou por que você não fez o teste de lixiviação em coluna? Certo. Esse estudo ele foi realizado lá no Sena, né, lá em São Paulo. A questão da lixiviação foi mais pela questão da disponibilidade de solo mesmo. Né, porque quando eu fiz meu doutorado lá na UFES, né, a gente levou algum desses solos, algumas amostras, para a gente fazer esse estudo lá em São Paulo. Então, a gente pegou a amostra de solo aqui da nossa região Nordeste e também algumas amostras de solo lá de São Paulo. Então, para fazer um estudo de lixiviação, precisaria de uma quantidade de solo maior, e a gente não tinha. E aí, para otimizar, para a gente fechar mais o nosso estudo, a gente optou pelo estudo de mobilidade, que também dá mobilidade vai pouco solo, né? Vai pouco. O Cássio fez uma pergunta para você, ele te parabeniza, tá, pelo trabalho, vi que o Cássio é um dos autores, né? Porque é importante estudar o comportamento do safrofenacil no solo, uma vez que ele é aplicado em pós-emergência e é de contato. Tá. Obrigado, Cássio. Cássio, inclusive, foi meu orientador, né, que me ajudou lá na nossa experimentação. Ele é importante porque ele também é aplicado em pré-emergência. Ele é um herbicida que ele pode ser aplicado tanto em pré, como também em pós-emergência. E aí, quando a gente coloca isso na balança, né, esses fatores, muitas vezes, eles não são considerados. Né? Então, não se tem, a título de Brasil, por exemplo, existem 2 estudos, mas avaliaram dois solos apenas, e foram com técnica de bioensaio. Então, eles não têm ainda uma caracterização tão boa, um entendimento tão bom da influência das propriedades do solo, né, sobre o comportamento da nossa molécula, que é uma molécula recentemente lançada no mercado, né? Se não me engano, em 2013, que ela foi comercializada aqui no Brasil. Então, ainda falta, Cássio, a gente entender melhor como é o comportamento da nossa molécula nas diferentes condições que a gente tem, né? Principalmente solos tropicais, que a gente sabe aí que nosso Brasil tem uma diversidade de solos, né, muito grande. Você trabalha na região Nordeste, né, Fernando? Isso, eu sou professor aqui, recentemente, eu fui aqui no Ceará. Tá, a minha pergunta é se o herbicida, porque aqui na região Sudeste a gente usou ele bastante, começou a usar em cana, hoje não é tão assim, mas se usou em cana. Na sua região, esse herbicida ele é posicionado de que forma? Ele é bastante utilizado? O safrinacil, não, aqui na minha região, ele não é um herbicida tão usado, ele é mais utilizado aí para a região Sudeste, região Sul, né? O pessoal utiliza mais, na nossa região Nordeste, não. Tá. O Zubioli tem uma outra pergunta, eu acho que foram algumas siglas que você colocou. O que seria CP1, CP2, CP3? E o outro ponto, em solos recém-calcareados, o pH é maior que o pK do safrofenacil. A tendência seria aumentar a lixiviação. Procede? Pronto, obrigado pela pergunta. CP1, no caso, é componente principal, né? Está relacionado à análise estatística que a gente utilizou para fazer essa estimação, né, da influência das propriedades do solo sobre os coeficientes de sorção e dessorção da nossa molécula. Devido ao tempo, a gente não consegue, né, descrever tudo com tanta precisão, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, tem meu contato, pode me enviar um e-mail também. Com relação a outra pergunta, sim. Com relação quando em solo recém-calcareado, o pH vai ser maior que o pK, porque o pK do safrinacil é 4 ponto alguma coisa, né? Isso, então, a tendência é aumentar a lixiviação, né? A mobilidade do produto. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. O herbicida, ele acaba ficando na forma aniônica, né? E aí, quando esse herbicida fica na forma aniônica, né, na condição de pH maior do que o pKa, ele acaba ocorrendo a repulsão da sua molécula, né, com as moléculas carregadas eletronegativamente do solo. Então, cargas, né, de mesmo polo ali, elas se repelem, né? Então, esse herbicida, ele acaba
tendo mais possibilidade de lixiviação e, consequentemente, né, com possibilidade de contaminar um recurso hídrico. Não sei, acho que não tem nenhuma pergunta mais. Só para fechar, Fernando, você acha que trabalhos como o seu são importantes para a gente posicionar a questão com relação ao posicionamento do herbicida mesmo nas áreas agrícolas em função dessas características? Como que você vê isso? Porque a gente tem muito trabalho científico, né? Está começando a ter bastante trabalho correlacionando características físico-químicas do solo com a questão do herbicida. Mas isso é um norte para a gente balizar ali dose e posicionamento do produto ao longo do ano agrícola? Perfeito. Esse nosso estudo ele é um estudo base, né? A gente tenta entender um pouco como é que funciona a dinâmica dele no solo, e eu diria que ele é um trabalho que ele vai apoiar futuros outros trabalhos, né? Por exemplo, que vai testar dosagens, que pode ir um pouco mais a fundo na questão mineralógica, porque a gente não conseguiu, né? Repito, nosso trabalho era um trabalho de base, né? A gente ainda queria entender um pouco de como é que funcionava esse comportamento dele, mas sem dúvida, Patrícia, é um trabalho que a gente chama assim, que ele vai abrir, né, possibilidades de novos estudos, e em se tratando do Brasil, eu reforço, não existe, né, até onde eu sei, não existe um trabalho que avaliou dentro das nossas condições, né, e com a nossa técnica, a gente utilizou a técnica do BET equilíbrio, né, e também com a técnica do herbicida radiomarcado, não existe, né, não existia até o nosso estudo. Então, sem dúvida, a gente... Não existia com saflofenacil, né, Fernando? Isso, com saflofenacil. Tem feito vários trabalhos nesse sentido. Tá ótimo, Fernando. Muito obrigada aí pela apresentação e pelos esclarecimentos feitos. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, pessoal, então com o trabalho do Fernando, a gente vai encerrando a tarde aqui do id.com. A gente encerra, mas a gente não termina, né? Então, a gente vai voltar às 19 horas, a gente volta com a palestra Previsões e Desafios no Controle de Plantas Daninhas, que vai ser ministrada pelo diretor científico da Bayer, Alemanha, Harry Strack. Eu não sei se o Arthur ou o pessoal, o José, quer falar alguma coisa sobre esse encerramento? Então, beleza. Pessoal, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foram excelentes trabalhos, né? Todos eles tiveram perguntas bem interessantes, então muito obrigada mesmo. E a gente se vê então às 19 horas. Até mais.